Bem-vindo à nossa aula número 6. Nós vamos estudar desta vez os sistemas eleitorais segundo a cosmovisão bíblica. Na nossa introdução, a forma de governo ou um regime político mais difundido atualmente no mundo é o democrático. Eu creio que você concorda com isto. Nos estados democráticos, o governo é exercido pelo povo, que é soberano, por intermédio de representantes escolhidos por meio de eleições periódicas. Neles, a competição pelo poder é institucionalmente estruturada pelo sistema partidário, enquanto a escolha dos representantes é organizada pelo sistema eleitoral. Ambas são formadas por um conjunto de instituições voltadas para a legitimidade e alocação do poder, bem como para o exercício e funcionamento do regime democrático. Os sistemas partidários tendem a se organizar em torno de dois ou mais partidos, o que conhecemos como bipartidarismo ou multipartidarismo. Já os dois modelos principais de sistema eleitoral são os sistemas majoritários e os proporcionais. O primeiro possibilita a escolha de representantes a partir da regra da maioria, isto é, vence o candidato que obtiver 50% mais um dos votos válidos na eleição. Por sua vez, o sistema proporcional permite a escolha de representantes a partir do cálculo de coeficientes eleitorais, de modo que vence os candidatos com a maior proporção de votos válidos em um partido, segundo o número de vagas que tal partido tem direito na Casa Legislativa. Vou trazer para você uma observação muito importante. Devemos estudar a Bíblia com o propósito de aprender e com a finalidade de extrair os princípios de Deus para cada área da sociedade ou cada esfera, como você quiser falar. Estudamos a história e o contexto, mas jamais estaremos nas mesmas circunstâncias de Moisés e de Israel. Assim sendo, as aplicações diretas não irão necessariamente funcionar para nós. Mas como então nós podemos extrair daí? Nós podemos pensar o seguinte: os princípios são as verdades de Deus, são aplicáveis através de novas e dinâmicas maneiras, em qualquer época, em qualquer circunstância ou em qualquer nação. Isso então se aplica, porque muitas vezes nós queremos, não só nas questões políticas, nós queremos trazer um texto num contexto em que Deus fala com Israel, mas eu sempre digo que nós precisamos observar e extrair daí os princípios aplicáveis. Então nós temos que contextualizar, porque existe como uma ponte hermenêutica grande, larga, né, com relação à cultura da época de Jesus, principalmente a época do Antigo Testamento, mas vamos tomar os ensinos de Jesus e o contexto da cultura de hoje. Então nós temos que ter essa sabedoria do próprio Deus para fazer essa conexão, atravessando essa ponte hermenêutica e tirando o melhor proveito, o melhor ensino. Então os princípios de Deus se aplicam aqui nas questões também de política, governo, de Estado e todas as outras áreas da vida. Vamos ver o seguinte: a Bíblia não trata exatamente de sistemas partidários ou sistemas eleitorais, mas ela traz os princípios e os valores que devemos observar na definição de regras e na escolha de representantes políticos. Nós vamos ver aqui alguns deles. Primeiro princípio, o princípio da representação política. O exemplo de Moisés. Aqui nós vamos tomar o texto da Escritura e nós vamos vê-lo com toda a clareza. Em Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 13 até o 26, nós vamos andar aqui um pouquinho até nós percebermos
Então vamos tomar o verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que isto é que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a boa obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, por chefes de 100, por chefes de 50 e por chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Em primeiro lugar, a representação é um princípio de governo estabelecido por Deus. Já lemos os textos aqui do capítulo 18 de Êxodo, versículos 13 a 21. O representante deve ser escolhido pelo povo. Novamente, nós podemos ler, procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Nós vamos perceber aqui que o sogro de Moisés já dá esse conselho para Moisés, e já que ele já determina algo, como que seria o perfil destes homens que deveriam ser escolhidos. O representante deve se dedicar integralmente ao serviço público. Então nós notamos no verso 22, para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Versículo 26. Estes julgarão o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Notamos, então, que eles estavam por conta. São pessoas que viviam, então, foram escolhidos, foram selecionados para, então, ajudar Moisés nesse encargo junto ao povo. O representante, então, ele deve ser dedicado a esse serviço público. O representante deve defender e julgar todas as coisas segundo as leis estabelecidas por Deus. Por isso, nós notamos aqui o conselho de Jetro no verso 16, quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu a julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos e as leis de Deus. Então, Moisés aqui, na conversa com Jetro, ele começa a explicar essa situação, como que, então, deveria se proceder isso. Então, nós vamos notar o seguinte, o princípio da representação política com Moisés, aqui nós vemos uma realidade. Número 2, então, os valores dos representantes políticos. Olhando de novo para Êxodo, o capítulo 18, verso 20, 21, nós vamos perceber com tanta clareza aqui. Ensina-lhes os estatutos e as leis,
e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a boa obra que devem fazer. Esse conselho que Jetro dá a Moisés, ele está dizendo: aqueles que forem escolhidos, você, Moisés, vai ensinar os estatutos e as leis de Deus para que eles possam viver e caminhar segundo estes ensinamentos. Então, aqui ele já começa a falar dos valores dos representantes políticos. Representar significa agir, opinar em nome de, como homens e mulheres com princípios e valores e visão de mundo distintos podem se representar. Não é possível. O representante precisa ser o reflexo do representado pelo menos, em seu sistema de crenças e valores. Por isso que nós defendemos os representantes da Igreja do Senhor ou do segmento evangélico no Brasil. Caso contrário, não representará. Quando homens imorais são levados à magistratura civil, a maldade e os homens maus são estimulados. Nós podemos olhar para os Salmos primeiro, e há um conselho poderoso aqui da palavra de Deus. Nós vamos ver esse texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olhando também outro Salmos, nós podemos ler no capítulo 12, o versículo 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Nós vamos notar nesses textos, né, que Deus traz esse conselho a nós, os homens na terra. E ele aconselha o próprio homem não andar no conselho do homem que é ímpio. Ímpio aqui é aquela pessoa que não tem nenhuma aliança com Deus, não tem nenhum temor a Deus. Então este é tratado pela Escritura como o ímpio. E o justo é aquele que observa os mandamentos, os caminhos do Senhor e tem prazer de viver nesses mandamentos. Por outro lado, homens justos e temerosos de Deus trazem o claro esplendor da paz e da prosperidade a uma nação. Nós podemos ler em 2 Samuel 23, 3 e 4, algo nos mostrando assim. Então, o representante deve ser o quê? Voltando lá em Êxodo, nós vamos ver que o representante deve ser o quê? Ele deve ser capaz. Procure dentre o povo. E nós vamos tomar um outro texto agora, que é Deuteronômio capítulo 1, no verso 13. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então, quando nós olhamos também esse texto, esse texto endossa o texto de Êxodo capítulo 18, nós vamos então perceber esses homens capazes. Mas eu quero trazer para você algo assim, bem pessoal. Certa vez eu buscava um entendimento desses textos. Eu orava a Deus
porque eu precisava de uma resposta de Deus. Então, eu li em Êxodo 18, 21, procura dentre o povo homens capazes, homens de verdade, já estou falando de uma outra versão, homens tementes a Deus que aborreçam a avareza. Então eu perguntei para Deus, Senhor, eu entendi nesse texto, o que significa homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Mas eu não entendi, Senhor, o que significa homens capazes. Então, Deus me deu uma resposta, que ela se encontra exatamente no livro de Atos, no capítulo 6, no verso 3. Aqui fala das escolhas dos diáconos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então, eu entendi Deus me respondendo que os homens capazes são estes homens, os homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estes são os capazes. Então, Deus está nos dizendo que os representantes devem ser capazes, ou seja, eles aborrecem a avareza, são de verdade, são tementes a Deus, mas são capazes nesse sentido de serem cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação. O representante deve ser justo. O próprio texto de Êxodo, no capítulo 18, 21, mas também nós podemos tomar o Deuteronômio capítulo 1, verso 17. Não sereis imparciais, ou seja, não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto pequeno como grande. Aqui você já vê, né, esta justiça, esse representante cheio de justiça. O representante deve zelar por seu casamento. Este texto também eu tenho que lê-lo com você para que você possa entender. Então, Deuteronômio capítulo 17, o verso 17 diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Esse contexto aqui de Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, fala da eleição e dos deveres de um rei. É muito interessante nós observarmos, e eu desafio você a ler todo o capítulo depois, para que você possa perceber mais coisas importantes aqui. Então, a posição do representante não deve ser também usar de justificativa para o enriquecimento material do representante. O próprio texto que nós já lemos diz: não multiplicará muito para si prata ou ouro. Então, quando fala que ele não deve acumular, ele não deve multiplicar mulheres, ou seja, no nosso caso brasileiro, onde a própria lei de casamento é a monogamia, não se deve então este homem, esse representante do povo, acumular para si mulheres, ou seja, outras que ele considere ou não como esposas, mas são mulheres na sua vida. Então, esta é uma forma de nós observarmos como cidadãos nos momentos das nossas escolhas. Devemos considerar isso. Ele é marido de uma só mulher, ele tem riquezas acumuladas, e nós notamos que muitos antes não tinham riquezas e depois de um tempo no cargo público, as pessoas já começam a notar o acúmulo de alguma riqueza. Ainda outro ponto importante: o representante deve ter as leis de Deus enquanto seu manual político, seu guia para a tomada de qualquer decisão. Vamos ler ainda
Deuteronômio 17, os versos 18, 19 e 20. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado da lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Olha que preciosidade de ensino. Aqui, de novo, vou repetir, se refere à eleição e os deveres de um rei. Então, a riqueza desse texto é muito grande. Mas eu quero ainda trazer para você, voltando ao capítulo 1 de Deuteronômio, eu quero trazer para você mais um detalhe sobre a escolha. Nós vamos lá para o capítulo 1 novamente. Verso 13. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. A escolha de homens sábios, inteligentes, ou outra versão diz criteriosos, homens experientes ou experimentados. Nós podemos notar aqui pelo texto que Deus não deixou a nação de Israel solta no vácuo para fazer suas escolhas de liderança. Ele lhes deu uma diretriz. Algumas dessas diretrizes focalizam o caráter, a sabedoria e a reputação do líder. Moisés deu a Israel 3 características para buscar em seus líderes: sabedoria, entendimento e responsabilidade. Para que estes atributos de caráter sejam avaliados, os líderes tinham que ser conhecidos pelo povo, e o povo tinha que determinar o que sábio e experiente significam. Então veja bem que aqui Deus, ele está ensinando o seu povo não somente a escolher, mas também Deus está mostrando que existe a responsabilidade na escolha e a responsabilidade dos que são escolhidos, mas existe também a responsabilidade do próprio povo, no sentido de que eles deveriam entender como escolher. Eles deveriam entender o que eram esses homens, ou seja, o que era ser sábio, o que era ser experiente. Como comunidade, eles tinham somente que buscar um indivíduo que possuísse estas qualidades. Eles tinham que buscar entendimento sobre a natureza dessas qualidades. Deus não só lhes estava dando um governo, mas também estava lhes desenvolvendo como cidadãos. Algo assim, muito necessário. Então, se nós pensarmos como povo de Deus no Brasil, nós temos que pensar dessa forma. Precisamos nos voltar para a Escritura, e quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E essa toda Escritura é para ser ensinada, ela é para ser tomada e é para ser vivida, é para ser praticada. E se nós estamos vendo na Escritura essa ideia de escolhas de homens sábios, inteligentes ou criteriosos, experimentados, nós podemos tomar isso como um princípio nas nossas escolhas. Conclusão. Embora a Bíblia não traga um modelo de sistema partidário eleitoral, ela nos ensina sobre os princípios nos quais esses sistemas devem ser baseados, além de nos orientar quanto à escolha de representantes políticos por meio desses sistemas.
Como vimos, a representação é um princípio de governo estabelecido por Deus. E o representante deve ser escolhido pelo povo. Deve ser escolhido pelo povo. Além disso, o representante deve se dedicar integralmente ao serviço público, deve defender e julgar todas as coisas segundo as leis estabelecidas por Deus. Também aprendemos que devemos escolher representantes tementes a Deus, qualificados, justos, que zelam pelo casamento e pela família e que não amam o dinheiro e as riquezas. Estes devem ter as leis de Deus enquanto seu manual político, seu guia para a tomada de toda e qualquer decisão. Somente assim seremos uma nação bem-aventurada, como está escrito nos Salmos 33, verso 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Deus nos abençoe. Até a próxima.